Boa noite, galera. Feliz sábado, tudo bem com vocês? Estamos aqui então para mais um Feliz Sábado, mais um debate nosso, né? A gente vai deixar os nossos nomes aqui embaixo, tá? Acho que você sabe quem é a gente, mas é sempre bom a gente estar relembrando. Os nossos nomes vão estar aí embaixo, tá? E seja muito bem-vindo mais uma vez a mais um vídeo do canal Filhos da Luz. Agora eu passo a palavra para o Davi, que vai fazer a apresentação. É isso aí, galera, muito obrigado você que está nos assistindo, vocês que estão sempre aí curtindo as nossas páginas. A gente já tem uns dois Feliz Sábados gravados e já tá tendo até mesmo um feedback bem bacana, bem grande. E hoje nosso convidado é o querido querido pai, mas muita gente confunde ele às vezes com pastor também, mas ele é um ancião, Luiz Roberto. Ele é o diretor da comunidade hispana de Carapicuíba. Se você quer conhecer um pouco mais, aí vai estar na descrição. Se você quiser visitar a gente também, tá aí o endereço para vocês. Ele é o diretor da comunidade, também é meu pai. Vai estar aqui com a gente também, desfrutando um pouco do seu conhecimento. E hoje o título seria o que mesmo, Lucas? É um título meio chamativo. Um título para deixar no ar. E a gente vai desenrolar um pouquinho sobre isso. Então o título é Um Santuário. Esse é o geral, um santuário. O que será que a gente vai falar sobre isso? Fica ligado que você vai entender esse título. Ao enredo aqui do vídeo está explicando resumidamente também que essa semana aconteceu o movimento adventista, teve aí o aniversário, né? Os 175 anos de fundação da Igreja Adventista. É por isso que a gente está fazendo esse tema, né? El santuário, não? E realmente é um tema muito difícil, um tema que realmente necessita de estudo, necessita de compreensão, porque dentro desse tema do santuário está praticamente todo, desde o início, todos os passos para a salvação do homem. E é interessante, mas antes de entrar ao tema mesmo, eu quero parabenizar a cada um de vocês, especialmente a Bia, a Lucas, a Giovana e o Gabriel. Davi. Tive uma ideia. Antes de a gente começar o debate, vamos fazer uma oração que a gente não fez no começo? Sim. A gente ora com a galera? Vamos, sim. Davi, você ora pra gente? Sim, oramos aí. Manda aí. Então, fechamos os olhos também. Querido Deus, muito obrigado pela vida, pela saúde. Obrigado, Senhor, porque o Senhor sempre está conosco em todos os momentos da nossa vida e nunca nos deixa desamparados. Obrigado, Senhor, por mais uma sexta-feira entre amigos, uma coisa que aconteceu do nada e a gente agora quer fazer a diferença nesse mundo caótico que existe. Obrigado, Senhor, por tudo. Nos cuida e nos dá entendimento para que a gente possa estar transmitindo a mensagem de hoje para os nossos telespectadores. Obrigado, Senhor, por tudo, que a gente possa sempre estar aqui conosco, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Então tá, beleza? Desmancha aí. O santuário é uma réplica quando Deus lhe mandou a seu servo, o profeta, para ser o santuário, lhe deu determinadas medidas e ele escreveu realmente como deveria ser. E ustedes, a medida que nós vamos ir comentando aqui, les vamos a deixar um trabalho também para que vocês averiguem que realmente como esse santuário, que se realizava em esse santuário e que representava esse santuário. Vocês veem que dentro do santuário todo está relacionado com Cristo. Então, tem o pátio, o grande pátio, tem o lugar santo e o lugar santíssimo. E tem alguns elementos dentro do santuário que representam a Jesus. Por exemplo, el agua representa a Jesús mediante qué. Él dice que yo soy el agua de la vida. También existen los panes, ¿no? Que él también dice que representa
el pan de vida. Y dentro, cuando el santuario, cuando se realizaba la ceremonia, una vez al año, el sumo sacerdote entraba del lugar santo para el lugar santísimo. Y era amarrado un cordón dentro de las vestiduras y con unas sonajas haciendo un barullo, para que él vaya y si alguna cosa acontecía, él podría ser puxado, porque nadie podía entrar al lugar santísimo, solamente el sumo sacerdote. Y eso era una vez al año, la purificación del pueblo de Israel. Es interesante también dentro de santuario que cuando se hacía esa ceremonia, todo el pueblo, todo, la Biblia nos dice que todo el pueblo debería ser confesado sus pecados, lavar sus vestes y entregar una ofrenda para llevarlo al altar y ser sacrificada, ser quemada, para que así los pecados del pueblo de Israel deberían ser perdonados. Imagínense si alguien hubiese confesado, el sacerdote, el sumo sacerdote era fulminado ali por causa del pecado de una persona. Entonces imaginen la responsabilidad que el pueblo tenía en comunicar sus pecados al sacerdote, a Dios, confesar sus pecados a Dios y llevar su ofrenda. Es interesante que todos llevaban una ofrenda, todos. Mismo el más pobrecito llevaba, aunque sea un pote de farinha, otro llevaba una pomba, llevaba un cabrito, una vaca, un buey, de acuerdo a las poses que las personas tenían, mas todos llevaban una ofrenda, y eso representaba el derramamiento de sangre del Cordero, representaba la muerte de Cristo Jesús en el Calvario. A medida que nosotros vamos a ir pasando dentro del santuario, encontramos que Cristo es el mayor sacrificio en la tierra y que se hizo en la cruz del Calvario, el derramamiento de su sangre. ¿Para qué? Para perdón y remisión de nuestros pecados. El Cordero representaba ¿a quién? Representaba a Jesús. Porque cuando Cristo Jesús fue para el bautismo, ¿qué es lo que Juan el Bautista dice? He ahí el Cordero que quita el pecado del mundo. Entonces, todo el santuario tiene cada instrumento, cada aparelho, cada objeto dentro del santuario representa realmente a un significado, representa a Jesús. Nosotros dedicaríamos todo un programa, como dice, no alcanzaría para hablar. Patio, David, solamente podría estar los sacerdotes. Las personas venían hasta la tienda y dejaban un sacrificio, la ofrenda en el patio. Y en el patio se encargaba el sacerdote de llevar hacia el altar y sacrificarlo. Solamente los sacerdotes podían entrar dentro del patio. La gente estaba en torno. Tal vez, quizás, ustedes van a ver una imagen que se va a colocar allí en el vídeo para que ustedes tengan una idea de cómo realmente el santuario. Y ahí ustedes van a verificar que dentro del patio el sacerdote hacía todo esa movimentación, trayendo el animal, después como sacrificaba, colocaba encima del altar y ahí fuego del cielo descía y consumía, dice, a esos carneros. Entonces imagínate si todo el pueblo entraba al patio, no había nada. Entonces, era por familias, era por tribos representados que llevavam essa ofrenda a esse lugar. Então, exatamente. E então, do santuário, a gente tinha um lugar santo e o lugar santíssimo, que aí sim o sumo sacerdote, ele poderia entrar nesses lugares ali, né? Então, a gente vê que exatamente 175 anos atrás... A gente entra no evento de 22 de outubro de 1844, né? O que aconteceu, então, de tão importante em 22 de outubro de 1844, né?
é longe, é muito tempo. Eu acho Faz que... 175 anos e 3 dias hoje, né? Tá. Terça-feira fez 175 anos, né? Y lembremos bien, vía Giovanna, que el único objetivo del santuario era simplemente para pedir perdón por nuestros pecados. Sí. Y entonces, en ese año del 22 de octubre, 175 años atrás, aconteció una cosa fantástica. Guillermo Miller, él empezó a predicar el Evangelio con un tema de las 2300 tardes y mañanas. Y ahí decía que el santuario sería purificado. Y ellos acreditaban, pensaban que cuando se refería al santuario que sería purificado, era esta tierra. Y no era esa tierra. Sin embargo, ellos, como no tenían la mayor cantidad de luz, las informaciones que hoy día tenemos, y no fue ainda revelado, porque para Daniel en aquella época no había sido revelado, entonces Guillermo Miller predicó ese evangelio como si en esa data, el 22 de octubre del año 1844, Cristo vendría a esta tierra a purificar el santuário. E o mais engraçado é que naquela época não tinha ainda a nossa igreja realmente constituída, né? Não constituída, não tinha. Naquela época tinha Batista, Conexão Cristã, Metodista. Isso também, ressaltando, isso não tinha aqui no Brasil. Isso era lá nos Estados Unidos. Tudo isso daqui acontecia lá nos States, né? Lá na América do Norte. Então, todo mundo, todas essas pessoas, elas estavam aguardando uma coisa enorme que Guilherme Miller, né, estava pregando. Que era a volta de Jesus, né? Então eles achavam que em 22 de outubro Jesus voltaria. Exato. Né? E eles já estavam certos disso, eles tinham certeza disso. Só que o evento de 22 de outubro era outro, não era a volta de Jesus. Eles estavam certos quanto à data, mas o evento que estava errado, não era a volta de Jesus. Aconteceria outra coisa. Sim. Que foi o que pegou todo mundo de surpresa. Exatamente. É como fosse a Globo no plantão, né? Acaba de anunciar que dia 22 de outubro chega Jesus. Pois é. Exatamente. É mais ou menos isso. Não, e para quem quiera un poco más como se atender, existe un filme llamado Como Todo Comenzó. Você va a poder asistir ese filme, está no YouTube, y ustedes van a tener una idea cómo que aconteció esto. Es interesante que se publicaban los jornales en aquella época de una folia, y ahí decía Jesús viene, y aproximadamente y ellos colocaban un día y la hora, pensando que Cristo Jesús iba a venir en ese día, en la parte de la tarde. ¿Por qué que en la parte de la tarde? ¿Cuándo que Cristo murió aproximadamente? De tarde. De tarde. Y entonces ellos pensaban y decían, no, Cristo va a venir de tarde también. Y cuando ellos dicen que ya al rayar el sol de la mañana, mucha gente vendió sus propiedades, vendía todo, y se reunieron en torno más o menos aproximadamente de 2.500 a 3.000 personas para la espera de Cristo Jesús. ¿Y qué acontece? Cuando vino el atardecer, vino el anochecer, y no Cristo Jesús no vino, fue un grande chasco. Y ahí, al grande título... Chasco seria um grande desapontamento. Sim. Uma decepção bem profunda, porque claro, acho que teve muita gente até mesmo que teve depressão. A gente sabe que... Venderam tudo, imagina isso, você vender a sua casa, suas propriedades, porque você está crente, você tem a certeza que Jesus vai voltar ali, e ele não volta. Ele não volta. Era Guillermo Miller. Guillermo Miller era um fazendeiro, uma pessoa simples, sencilla, mas ele era um homem dedicado a Deus. E simplesmente Deus também, quando quer chamar alguém, ele não precisa de pessoas com
capacidade, com estudo, com grande dinheiro, algumas coisas, PhD, não, Deus, se vocês veem na história do cristianismo, Deus encontrou pessoas simples, sencillas, para poder levar o evangelho. E ao estudar nosotros, hoje em dia, por exemplo, ao estudar a palavra de Deus, ¿qué acontece? Muchas veces nosotros decimos Jesús viene, está volviendo Jesús y Jesús no viene. Y hay algunas personas que hasta colocaron datas. Después de ese apuntamento, ellos pensaban otras datas y simplemente ahí surge una mujer llamada Elena Harmon de White. Ella empieza a estudiar la Biblia. Hermanos, ¿no es mejor nosotros estar en oración? Oremos a Dios para que Dios nos pueda revelar sus mejores, a mejor promesa, tal vez alguna cosa aconteció, y ahí empiezan a la luz que en ese día Cristo Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo. ¿Mas en dónde? Em el santuário celeste, que era o modelo do santuário terrestre. Também eu sei que você está querendo falar de algumas coisas. Abrindo só aqui um parênteses, para você talvez que esteja alguma coisa de dúvida com esta data. No dia 22 de outubro de 1844, aconteceu uma coisa diferente do que, por exemplo, o mais famoso caso, que é o dia 12 de 12 de 2012. Ou em outras datas que foram anunciadas como o fim do mundo. Nesta época não foi anunciado nos jornais ou qualquer comunicação que teve como o fim do mundo, e sim como a volta de Jesus. É uma coisa diferente. Hoje as pessoas elas põem esse título como fim do mundo, está chegando o fim do mundo. Não sei como, mas está chegando o fim. Entendeu? Então, a primeira coisa que você tem que pensar é que ninguém daqui da terra, até mesmo Jesus, sabe nem o dia e nem a hora da volta de Deus, de Cristo. Ninguém sabe, somente Ele vai saber. Meu Pai, Ele sabe. Só Ele, entendeu? Então, se você escuta alguém falar que amanhã é o fim do mundo, fala para essa pessoa que ela está aí bem enganada. Esqueça a data. Esqueça, exato. Exatamente. Não temos data. A única coisa que nós temos na Bíblia que nos deixou é o seguinte. E em Mateus 28 diz, não? Maiormente diz, e o Evangelho será predicado e então vendrá o fim. Agora eu pergunto, o Evangelho não está sendo predicado? Exato. Através dos meios de comunicação, da internet, do YouTube, de todo quanto é meio de televisivo está sendo comunicado. Isso não significa que a palavra de Deus nos diz e todos se arrepentirão e vendrá o fim, e vendrá Jesus. Não. Ele está dizendo o Evangelho será predicado e então vendrá o fim. E aí a gente já entra no tema principal dessa noite, por causa do tempo também. A gente já entra no ponto onde a gente queria chegar. Então vamos lá. 22 de outubro, Jesus não voltou. Ele entrou no lugar santíssimo do santuário celeste, tá? Para quê? Para interceder por nós, por todos nós aqui, por você que está assistindo. Foi por isso que Jesus entrou no santuário, no lugar santíssimo do santuário celestial, para interceder por nós. Então, assim como o sacerdote fazia aqui, né? Jesus está fazendo lá, intercedendo para que os nossos pecados sejam perdoados. Isso, exato. Né? É como se fosse uma coisa de imediato, né? Jesus, ele não tenta fazer uma coisa complicada, é simplesmente você se arrepender mesmo, que vai estar já perdoado. Ele está intercedendo por você a todo minuto, a todo segundo. Então, quando a gente vê que quando ele vai lá para o lugar santo, do santo, já estava intercedendo por nós, só que eu acho que ainda tinha essa coisa na terra aqui, que seria o modelo aqui na terra. Então, querendo ou não, o sumo sacerdote exercia também parcialmente, né, este trabalho. E aí acaba que quando a gente vai entrando nos séculos 19, 18, aí, o 20, 21, acaba nós não tendo mais sumos sacerdotes. E aí sim, a gente até mesmo na lógica, a gente vê que o dia 22 de outubro de 1844
ele entra como fosse Jesus, o nosso sumo sacerdote agora. A partir daquele dia, a partir daquele momento, acaba sendo Jesus, ou Deus, a Trindade, sendo o nosso intercessor. E é interessante também que Cristo Jesus está fazendo essa labor porque sabemos muito bem que vivimos em um mundo de pecado. E quando nós vivimos em um mundo de pecado, diz a palavra de Deus que onde abunda o pecado, sobreabunda ¿qué? A graça. La gracia. Mas aí há uma coisa interessante que nós temos que destacar também dentro do ministério que Cristo Jesus está haciendo no Santuário Celestial. Mi querido amigo, muitas vezes nós pensamos que Cristo Jesus está haciendo todo, mas Ele precisa escuchar tu voz, dizendo: Senhor, pequei, eu he pecado, não consigo, me ajuda. E Ele está intercedendo ante seu Padre por ti e por mim. Porque se eu penso que Cristo Jesus está haciendo essa labor, e eu peco e continuo pecando, e eu não pido perdão a Deus, não vai acontecer nada. Porque Ele precisa que eu pida, que eu queira ser perdonado, porque Ele já pagou todo Ele pagou o preço do pecado, né? Já foi tudo. No sacrifício maior na cruz de Calvário, Cristo pagou toda a minha dívida. Agora eu tenho que justificar-me, tenho que consagrar-me. Para isso tenho que estudar a palavra de Deus todo dia. E se eu, como diz a palavra de Deus, diz: e se alguno de vocês pecarem, abogado está, tem os seus para poder interceder. É isso o que Cristo Jesus está fazendo lá no Santuário Celestial. E a gente vê também que Jesus intercedeu tanto que, por mais que naquela época, daquele tempo, as pessoas se desapontaram, depressão, acho que muitas pessoas que estavam mesmo arrasadas. Mesmo assim, Jesus intercedendo por essas pessoas para que elas não desistissem. E se não acontecesse isso, hoje a gente não estaria com a nossa instituição, a nossa organização religiosa. Voltando um pouco à história do grande desapontamento, naquela época, entre 50 e 100 mil pessoas e entre 700 a 2.000 pessoas estavam ali desesperando. E quando sofreram esse grande desapontamento, muitos voltaram para trás. E aí tiveram que começar de novo. E quando de novo o Evangelho. E aí empieza com um Evangelho diferente, com não a volta de Jesus, sino, como se diz, um novo mandamento, destacar um mandamento que nos leva a identificar a esse povo remanescente. Qual? El sábado. Sobre dois pilares, sobre a fé e sobre o sábado e o testemunho. Então, o que acontece? Se destaca de todas as coisas porque se inicia uma base fundamental que existia no Antigo Testamento, a lei de Deus. E a lei de Deus nos muestra que nos muestra nossos pecados e nos muestra onde erramos para ir a pedir perdão. E agora que Cristo está em um lugar santíssimo, Ele intercede ante o Pai e nos perdona. Então, onde a gente quer chegar com o vídeo de hoje é justamente para você entender isso. Jesus está agora intercedendo por mim e por você, por todos nós. Ele está intercedendo. Como foi falado aqui, é Ele, quando a gente pede perdão, quando a gente quer mudar, quando a gente se arrepende, a gente quer lutar contra, Ele se coloca como um advogado para lutar pela nossa causa. Só que o grande ponto é que Jesus está fazendo isso há 175 anos. E Ele falou, Ele deu sinais de quando isso estaria acabando. Jesus está saindo do santuário. Em pouco tempo, Jesus vai sair do santuário. E não vai mais ter possibilidade de perdão. Não vai mais haver intercessão. E as nossas chances estarão acabadas. A famosa frase, a porta da graça. A porta da graça vai se fechar. Então o tempo é hoje. E vocês veem, meus queridos amigos e irmãos, e nós que estamos aqui, a palavra de Deus sempre existiu no passado como exemplo para hoje em dia. Por exemplo, quando Noé predicou o Evangelho, quanto tempo Noé predicou o Evangelho?
vida dele toda praticamente. Prácticamente desde nació, más específicamente su ministerio, cuando Dios lo ordena que construya la arca, realmente fue 120 años predicando. A medida que el tiempo fue pasando y ya construyendo la arca, y mismo la gente tal vez colaborando, construyendo, ayudándole, porque no era amigo de muchas personas. Sin embargo, ellos no entraron a la arca, desearon quedarse y ainda zombaban de él, lo llamaban de loco. Hoy en día, ¿cuántos de nosotros estamos diciendo que Cristo ya viene, ya vuelve, Cristo ya volta, y que debemos estar preparados, debemos estar escudriñando la palabra de Dios? Mas sin embargo, nosotros nos ubicamos más en nuestros propios intereses, buscamos más nuestros propios intereses. Parece que la venida de Cristo está muy lejos, mas sin embargo la Biblia no nos dejó en oscuridad, y sí nos dejó na luz. Cada acontecimiento, cada cosa que está aconteciendo en América Latina, realmente hay integridad de las personas, hay falsedad, los hijos brigan contra los papás contra los hijos, y Satanás está queriendo destruir totalmente, que él se alegra, dice Satanás, se alegran. Millares de ángeles mal están alrededor de las personas para hacerlo caer o hacer cualquier cosa, lo ciega. Y muchas veces nosotros somos también instrumentos. Cuando no estamos con Dios, nosotros somos instrumentos del enemigo para hacer caer o hacernos caer a nosotros mismos. Mas el Espíritu Santo está allí para hacernos recordar, nos levantar y continuemos esa caminada que es difícil. La hermana Elena Hermon de Huay tiene una visión. En una de sus visiones que ve es un camino estreito y angosto, y al final estaba Jesús. Y en esa trayectoria de ese camino dice que muchos de los fieles desistían de llegar al final. ¿Y cuántas veces hoy día no vemos muchos jóvenes, a ti joven que me estás escuchando, a ti que me estás realmente, que has sido parte de esa galera aquí, que tú conoces, y realmente ayudaste tal vez a construir una iglesia, ayudaste tal vez a hacer un trabajo misionario, y hoy día te encuentras lejos de la presencia de Dios? ¿Por qué? Porque buscaste tus propios intereses, porque quizás te envolver con la situación que nos pinta la vida de hermosura, y te alejaste de los principios de Dios. Yo te pido que tú vuelvas, porque realmente la hora cero del retorno de Cristo Jesús está luego. Y yo pienso que era un gran desapuntamiento en aquella época, y no solamente eso, sino que los milleritas que Guillermo Miller trajo ese mensaje, muchos de ellos se burlaban, y hoy en día también nosotros sufrimos burlamiento, y dicen, muchas veces ya escuché, solamente ellos que guardan el sábado, solamente, ¿dónde se ha visto? El sábado es del pasado. No, el sábado es eterno, la ley de Dios es eterna, la ley de Dios no muda. Entonces, mis queridos jóvenes, mis queridos amigos de este canal que asisten, y yo suplico que estudien un poco más la palabra de Dios, y si tú no comprendes, el Espíritu Santo va a ser que te va a ayudar a entender las cosas sagradas que estão em esse livro maravilhoso que é a Santa Bíblia. Então, para a gente fechar o nosso vídeo de hoje, vamos fazer aquela rodada de conselhos, como a gente faz, cada um dá um conselho para o pessoal que está assistindo, tá? Da mesma forma que a gente estava no vídeo anterior do dia do mundanismo, a gente levantou uma hashtag que foi o hashtag Solta o Poste, e realmente o Solta o Poste foi uma coisa que a gente pegou uma simples ilustração que é o pecado, e é a mesma coisa. Você pode estar longe, você pode estar fora da igreja, você pode estar até mesmo rebelde por aí, mas só que você lembre-se sempre, Jesus está intercedendo por você lá no santuário celestial. Nunca se esqueça de que
você sempre tem o perdão disponível até ele voltar. Quando ele voltar, a porta da graça se fecha. É uma coisa bem lógica, porque Jesus fala que é para a gente pregar a todo mundo, e esse todo mundo é uma coisa bem lógica. Aonde não tem pregação, é onde não é permitido, não é proibido. E quando chegar a esses lugares, onde simplesmente a pessoa viu um cartaz e viu que Jesus está voltando e ela não se arrependeu, quando chegar o momento em que todos, mais de 7 bilhões de pessoas que estão aqui, que às vezes nascem, às vezes morrem, mas às vezes esquecem de se arrepender para Deus ou tudo mais, saiba que em algum momento da vida deles eles tiveram oportunidade. E é simplesmente nós 5, a gente já está fazendo o nosso trabalho de tentar divulgar isso, de tentar falar que ainda existe tempo, e realmente existe tempo para tudo, tempo para fazer tudo, e até mesmo tempo para que você possa se arrepender e voltar aos caminhos do Senhor Jesus. Como ele disse, né? A nossa hashtag é solta o poste. Então, se você está preso a algo que é do seu interesse, solta, larga e volta, porque Deus está aqui para você, e nós também. Precisando de algo, é só contatar os nossos Instagrams que vão estar aqui embaixo e mandar uma mensagem para nós. Seu Roberto, conselho para o pessoal. Lucas, agradezco por la invitación y espero que siempre me convides para poder hablar a estos jóvenes, y realmente quiero decir a los jóvenes que la puerta de gracia está abierta hasta el día que Cristo Jesús vuelva, y también hasta el día en que tú estás vivo, porque el día que tú estás vivo todavía tienes esperança, mas el día que la muerte te pega, não há mais esperança. Meu conselho é que você busque a Deus enquanto se pode achar. Lembre-se que Ele ainda está intercedendo por nós, e a salvação ainda é uma opção pra gente. Que você escolha a salvação e hashtag solta o poste. Meu conselho é que você, quase acho que vai ser o mesmo conselho do vídeo passado, é que você coloque Deus em primeiro lugar na sua vida e saiba que Ele está ao seu lado e perdoando tudo que você já fez. Hashtag solta o poste. Isso aí. Mais alguma coisa? Gracias, y desde ya, como digo, voy a estar orando porque este programa crezca cada día más, y tal vez podamos hacer un programa en español para mis queridos hermanos de la comunidad hispana. Amén. De Carapicueba, y un saludo para ellos, para que ese grupo ahí en el plan alto, ellos crezcan también y puedan expandir el mensaje de salvación a otras personas. Amém. Amém. Ore pela gente também. Não esquecendo também que se você quer saber um pouco mais do que a gente falou do santuário, é simplesmente você ir no YouTube e escrever Santuário Lições da Bíblia. E temos o filme também. E também temos o filme Como Tudo Começou, que seria a história do movimento adventista, o que aconteceu, qual foi o grande movimento que temos aí inspirações Guilherme Miller, Martinho Lutero, a gente também tem a Ellen White. Todos eles foram fundamentais para que a gente pudesse saber e continuar sabendo sobre o sábado, sobre Jesus, sobre tudo da nossa vida. Então, muito obrigado desde já. Não se esqueça de se inscrever, compartilhar com seus amigos. Esse é um quadro muito maravilhoso que a gente está trazendo. Vamos trazer outros convidados por aí. E muito obrigado a você que está até agora conosco. Não esquece de deixar o seu comentário, o seu like. Deixa o like, compartilha pra galera. É isso daí. Solta o poste. Tamo junto. Solta o poste. E feliz sábado. Feliz sábado.